Compartilhando a Palavra com Adriano Ventura. Tu és o Messias. Olá, gente, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, está no ar o programa Compartilhando a Palavra comigo, Adriano Ventura. Que a paz, que o amor, que a bondade de Deus esteja reinando no seu coração. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, quem dizem os homens que eu sou? E muita gente se arriscou. Até usavam a resposta interessante, mas nenhuma delas era verdadeira. No entanto, Pedro foi em cima. Tu és o Messias. E perceba, Pedro percebeu no coração a verdade e narrou a verdade. Mas estamos falando do mesmo Pedro que poucos instantes depois quis chamar a atenção de Jesus quando Jesus lhes narrou o que viria pela frente. Talvez imbuído da sensação de ter acertado na pergunta, ter sido reconhecido por Jesus, ele se achava então aí na condição de explicar para Jesus qual deveria ser o caminho. Que susto, hein? Jesus o repreendeu severamente na frente de todo mundo. Afinal de contas, qual foi o erro de Pedro? Autossuficiência. E até, de certa maneira, uma certa arrogância que estava vestida de um discurso bonito. O zelo, o cuidado com Jesus. Mas Jesus estava ali para exercitar a sua missão de Filho de Deus, daquele que iria dar a vida para nos salvar. Irmãos, nós não podemos condenar Pedro. O mesmo acontece comigo e com você. Nós temos que o tempo todo vigiar as nossas palavras, as inclinações do nosso coração, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Afinal de contas, o que Deus pede para a sua vida? Quais são os indicativos de Deus para o seu coração? Está na hora de seguir a Deus e menos as coisas do mundo ou os nossos próprios interesses. Seguir com Jesus, Pedro, é seguir pelo caminho da cruz. Não vai ser fácil, mas a graça de Deus estará contigo e o milagre da ressurreição acontecerá diante do seu olhar. E Pedro foi. Pedro chegou a dar a vida pelo Evangelho. Então, pode ter certeza, o mesmo Pedro que aqui errou é o Pedro que se tornou o primeiro Papa. Portanto, tem jeito para a minha vida, tem jeito para a sua. Nós somos convocados na escola de Jesus a trabalhar pela vida, pela transformação, ser os instrumentos de Deus. Vai custar muito a nossa vida, viu? Há que perder muito tempo. Muitas coisas que achamos que são caras para nós mesmos, nós vamos abandonar. Deixar tudo para que o reino de Deus cresça. E aí, vai aceitar o desafio? Oremos. Senhor Jesus,
que cada um de nós possa assumir verdadeiramente a missão de evangelizar, de pregar a palavra, de espalhar o teu amor. Que sejamos, sim, Senhor, testemunhas da verdade. Eis-nos aqui. Toca o coração de todos aqueles ouvintes internautas que nos acompanham agora. O Senhor bem sabe o que se passa na nossa alma, na nossa vida. Sede sempre mais, Senhor, o nosso refúgio. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais. Que Deus te abençoe e até amanhã com Compartilhando a Palavra. Compartilhe a palavra você também. Faça parte dessa corrente do bem.